O Coringão tem sérias chances de ganhar os 3 próximos jogos, hein? Inclusive, os 2 próximos são em casa. Boa. Ô, mano, o Corinthians que tá negociando aí com mais 2 meninos da base, viu? Subiram aí na Copinha, que foram campeão da Copinha. Ó, é a o Fundação Kaique, Casa tá on, hein? é o Kaique e o Felipe Longo, né? Tá querendo renovar com os meninos, de repente subir ele pra profissional, né? Porque eles têm contrato curto, então vai entrar, né? Vai subir, né, mano? Faz de 18, lá tem um tempo aí que tem que registrar um contrato novo. Então é o Kaique e o Felipe Longo. Agora, pra hoje, lá em Cianorte, né? Lá em Maringá, no estádio William David, né? Às 8 horas. Aqui começa que hora, seu Bento? O meu jogo é 8 horas? Hoje é... É 8 aqui também. Ah, hoje começa às 17h29. No YouTube, depois aqui na rádio. Olha, algumas dúvidas para o jogo de hoje, né, mano? Apesar que tem um pré-time aí, mas vamos ter. De repente tem uma dúvida. O Cássio ontem foi lá. Você falou da torcida que ele chegou ontem lá, os caras não cumprimentaram. Foi verdade, mano? Eu vi o Cássio depois Então, Mota, o que aconteceu? Foto. Então, o Corinthians, quando ele chegou lá no hotel, Motinha, o Corinthians entrou por uma porta lateral ou uma porta traseira do hotel, frustrando todo mundo que tava lá desde as 2 da tarde. Aí viram que pegou mal pra cacete, o Augusto Melo mandou alguns jogadores irem lá na sacada do hotel, não é que eles desceram lá. Eles foram na sacada do hotel, meio que deram um tchau pra torcida, uns jogaram uma camisa, eles jogaram de volta, tava o Cássio, acho que tava o Mosquito, tava o Romero. Mas pra mim é uma grande decepção, Mota. Por mais que tenham dito, a polícia fez com que a torcida ficasse na porta principal e o time entrasse por uma porta alternativa. Gente, não é cobrança. Não é cobrança, era festa. Não ia ter tumulto. O torcedor que tava ali é o torcedor que mora na cidade. É o torcedor que tá ali pra ver o jogador de perto. Não vai ter é o cara que mora mais, longe né? de São Paulo. Entendeu? Então, pra mim, faltou sensibilidade por parte de todo mundo. E mesmo que a polícia tivesse falado, vai entrar por uma porta lateral, não custava nada os jogadores aí, na hora que chegassem no hotel, pelo menos aí ter um pouco de consideração e ir até a porta lá, tirar foto com todo mundo lá embaixo mesmo. Não precisa ficar meia hora, não precisa ficar 1 hora, não precisa ficar 2 horas à porta do hotel. Vai lá, um simples gesto, pô, e aí, galera, obrigado aí, tira lá meia dúzia de foto, 10, 15 minutos matava o negócio, Motinha, mas enfim. Até porque todo mundo sabe que não vai dar pra né? tirar foto com todo mundo, né, mano? Os caras só querem ver os caras. Só isso. Claro. Ó, e o possível time pra hoje, vamos lá, mano. Tem algumas dúvidas aqui, a gente não sabe se vai confirmar ou não, né? Então, possivelmente vai ser o Carlos Miguel, mas pode ser o Cássio também, que de repente, né, não O tá... Cássio treinou hoje, viu, Motinha? Hoje então. de manhã o Cássio foi até o estádio lá, junto com o preparador de goleiros e com o médico também, para fazer alguns testes, para saber se ele pode jogar ou não. Mas eu vou falar a respeito disso quando você terminar a escalação. Então vamos lá, o Fagner, né? Porque o Matheus França pode entrar também, mas a gente sabe que o Fagner também leva uma porrada, tava sentindo, não sabemos se ele Mas vai pro jogo. Vai. Então tá, o Félix Torres, o Gustavo Henrique e o Hugo, né? Ou o Caetano. Aí o Antônio tem que decidir. Vai ser o Hugo, Motinha. Vai ser o Hugo, então corta o Caetano. Ranielli, Maicon, Rodrigo Garro, Romero, Wesley e Pedro Henrique. É esse, mano? Olha, Motinha, tudo indica que sim. O Romero vai fazer aí a função de centroavante. O Pedro Henrique e o Wesley vão jogar abertos aí pela ponta. A única dúvida que tem no time do Corinthians com relação a essa escalação que você passou, Motinha, ainda é o gol. Com relação à ausência do Cássio ou não. Aí que tá, quando a gente fala do jogador aí ser zoião. Cara, na boa, se o Cássio tá com algum tipo de desconforto, porque goleiro, velho, é aquele negócio, toma um gol aí que é meio polêmico num jogo desse, vai atribuir a lesão que, ainda tá doendo. Por que entra em campo então, velho? Goleiro não pode entrar em campo, eu tô com dor, não sei se eu posso. Não é vida ou morte pro Cássio, porque ele tem um cara abaixo dele ali, no caso Carlos Miguel, que é um baita de um goleiro, mano. É um baita de um goleiro. Não tem chance de jogar? Não joga, mano. Porque depois começa com aquele papinho. Tomou um gol? É porque tava doendo. É porque eu joguei no sacrifício. Dá licença, irmão. E nem então precisa, não começa com esse né, papinho, mano? não. Nossa. Entendeu? Porque, volto a falar aqui, se o goleiro do Corinthians fosse, sei lá, o Júlio César, que não era confiável, a torcida não gostava, beleza. Faz um esforço. Porra, é o Cássio, é ídolo e tudo mais. Agora, tendo um suplente à altura, não tá 100%, não vai pro jogo, irmão. Não tá 100%, não entra em campo. Não tem porquê, né, arriscar, velho. Dá um descanso, né? Não devia nem ter ido pra lá, velho. Dá um descanso pro cara, né? Vai participar Mas de aí todos que os tá. jogos.
O Cássio, Motinha, ele tem aquele negócio de querer bater a meta pessoal dele, de vestir o máximo que ele puder a camisa do Corinthians para chegar perto do Vladimir, e ele não dá espaço para ninguém. Mas tem que Então, decidir é o técnico, né, mano? Vocês viveram, aí que tá, mas, ô Mota, o jogador, quando ele quer, e a gente sabe que o Cássio é um dos líderes do elenco, o técnico não vai se opor, ele vai falar, beleza, vai lá e faz o teste. Se tiver ok, você joga. Mas o jogador precisa ter essa sensibilidade. Vocês sofreram isso com o Rogério Ceni também. O Rogério Ceni também no São Paulo era um baita de um fominha, ele não deixava vaga pra ninguém. Se tivesse chance largar, aí, né? Tipo, mano, não quero largar o osso. E jogava. Eu acho que tem o lado positivo, que a vontade do jogador tá em campo, sim, mas tem o lado negativo também, que se numa dessa, volto a dizer aqui, ocorreu uma falha, o cara já vai colocar a culpa na dor. Ah, é porque eu não joguei 100%. Então, vai entrar em campo, não inventa desculpinha depois. Mas por mim, Motinha, eu vou te ser sincero, cara. Hoje nem aconteceria esse jogo do Corinthians. Nem aconteceria nenhum jogo da Copa do Brasil. Vocês devem ter acompanhado o que aconteceu ontem lá no jogo lá do Sport com Fortaleza. Cara, é absurdo o que acontece dentro do futebol brasileiro e medidas não são tomadas. Exato. O próprio STJD já se mostrou aí... não vou dizer solidário, porque de solidariedade ali também não tem nada, mas talvez eles estejam embasados ali dentro de um regulamento da competição que não aponte uma exclusão de nenhum time que pratique aí, que a torcida pratique um ato desse. O STJD falou que o esporte não sofrerá nenhum tipo de punição. Porque foi fora da arena, né? Cara. Que foi fora da arena. Mas independente disso, Motinha, foi na cidade da onde o esporte está alocado. E não foi a torcida do Fortaleza que fez uma emboscada com o próprio time. Foi a torcida do esporte. Então, Motinha, tem que constar isso em regulamento. Se acontecer esse tipo de coisa, tem que eliminar o time da competição. Tem que parar de ficar só com esse negócio de eu vou punir CPF, não CNPJ. Tem que começar a punir os clubes. Tem. Porque, infelizmente, Motinha, torcedores hoje, eles são subsidiados por clubes, clube passa a mão na cabeça de torcedor, e mesmo quando não passa... que o clube arruma uma briga com uma determinada torcida organizada e meio que existe um racha, ainda existe mordomia de comprar ingresso. Tem sempre umas boiadinhas assim de todos os clubes para com todas as torcidas. Então, cara, na boa, eu acho que se houvesse união no futebol brasileiro hoje, essa rodada da Copa do Brasil, e se fosse campeonato estadual, ou se fosse campeonato brasileiro, qualquer outro raio de campeonato, deveria haver uma paralisação para tentarem mudar alguma coisa. Porque, infelizmente, não vou nem dizer, Domênico, que vão esperar um jogador morrer para mudar alguma coisa. Porque se morrer... Vão esperar. Não, mas é que tá. Mas se morrer também não vai acontecer nada. Porque o Brasil, Domênico, é o país da impunidade. Antigamente tinha uma bala perdida na cidade, um latrocínio, era capa de jornal. Hoje em dia um latrocínio, uma bala perdida, é só uma notinha no rodapé. Virou comum. Então, mesmo que morra qualquer tipo de jogador por causa de atitudes de bandidos, não vou falar que são torcedores vândalos, porque isso aí pra mim é bandido. Um cara que faz o que fizeram ali, Domênico. E vou te falar, vamos lá, vocês acham que alguém vai ser punido? Porque o Bahia, Domênico, passou por praticamente a mesma situação num jogo recente que atiraram uma bomba dentro do ônibus e quase cegou o Danilo Fernandes e nada aconteceu. Ninguém tá preso. Pega às vezes um pra Cristo lá e fala, foi ele que jogou a bomba e jogou as pedras. Cara, na boa, esse tipo de atitude tem que ser encarado como tentativa de homicídio. Vocês viram o tamanho do tijolo que jogaram dentro do ônibus lá? O Marcelo Paz lá, ele pegou ali, entrou e fez um vídeo, Motinha. Inclusive, ele até... Ele fez uma entrevista depois forte. Então, não, mas ele movimenta um dos objetos que tá dentro do ônibus. Cara, era um paralelepípedo desses aí que utilizam em rua, cara. Caraca. Sabe, jogaram uma bomba lá dentro do ônibus, né? Só pra jogaram quem não sabe, uma bomba. Ô, Mota, esse tipo de atitude é tentativa de homicídio. Também acho. E muitas vezes quando um torcedor desse é preso, quando ele é preso, ele vai pra dentro de um chilindró lá por 2 horas, numa carceragem de delegacia, toma 2 tapas na orelha e é liberado. Esse cara não é indiciado por um crime que possa tirar a primariedade dele. E, cara, na boa, Domênico, volto a falar aqui, meu irmão, o futebol brasileiro é reflexo da sociedade violenta que a gente tem e nada tá acontecendo. Algo mais grave vai acontecer em breve e nenhuma medida está sendo tomada, Domênico. Vai morrer gente dentro de campo. Porque fora de campo, se tem uma briga lá de um monte de vagabundo com um monte de vagabundo e morrer 10, que se dane, vão lá pro colo do diabo, foram para matar ou morrer, que se lixem. Agora, um cara que tá lá trabalhando, Domênico, tá esperando o ônibus para voltar para casa e sofre um tipo de emboscada como essa,
Desculpa, meu irmão, esse cara não merece passar por isso. Inclusive, Corinthians enfrenta a Ponte Preta às 20 horas, né, no domingo. Que horário mais absurdo é esse, né, velho? Não faz sentido nenhum. O jogo vale muito para o Corinthians. O Corinthians, né, claro que tem chances matemáticas de se classificar para as fases, né, finais do Campeonato Paulista, e o Corinthians precisa vencer a qualquer custo a Ponte Preta na Neoquímica Arena. Em relação ao time que vai ser escalado, né, muito se fala que Pedro Raul e Yuri Alberto podem voltar. O Yuri Alberto, que assustou, né, o Corinthians inicialmente imaginava que ele ficaria fora por muito tempo, né, inclusive talvez nem jogaria mais o Campeonato Paulista. Existe uma esperança, né, pequena, mas existe, dele jogar no próximo domingo. Então a gente vai ter que aguardar até o domingo realmente para saber se o Yuri Alberto vai ter condições ou não. Ele tem treinado com o elenco, tá? Ele tem treinado com o elenco, mas com bola, mas com pouco contato, tá? O Corinthians gostaria muito que ele participasse. Não sei, não dá para cravar. Quem cravar que o Yuri Alberto volta domingo está correndo um risco, tá? Porque os treinos ele evitou até alguns contatos, com algum contato mais forte. A gente sabe que ele sofreu uma fratura, né, em um osso da costela, uma fissura, né? Enfim, naquele lance com o Murilo no clássico, no derby contra o Palmeiras. Em relação ao Pedro Raul, eu expliquei para vocês ontem aqui também, tá? E foi uma explicação já que deixa você na temperatura certa. Ele está treinando no gramado, mas ainda com o pessoal da fisioterapia, né? Precisa passar para a transição ainda com o pessoal da preparação física. Eu acho muito difícil o Pedro Raul aparecer nesse jogo de domingo contra a Ponte Preta, como tem muita gente comentando, porque ainda ele ainda não treinou com o grupo, né, com bola, enfim, então a gente tem que aguardar um pouco mais, não sei se vai treinar nesse sábado, mas ele ainda estava aguardando a transição, né, da fisioterapia para o pessoal, né, para o departamento de preparação física do Corinthians. Claro, esse já estava treinando no gramado, mas não era ainda sob os cuidados da preparação física e também do Antônio Oliveira. Então a gente vai ter que aguardar. O Cássio está suspenso, não joga, e tudo indica que o Corinthians pode repetir a mesma escalação que goleou o Cianorte, meteu 3-0 no Cianorte na Copa do Brasil fora de casa, com Carlos Miguel no gol, Fagner, esse sim pode até ser poupado para o Mateuzinho jogar, Félix Torres e Gustavo Henrique na zaga, e na lateral esquerda o Hugo, tá? Raniel entre as linhas, né, no 4-1-4-1, depois vem Pedro Henrique, Garro, Michael, Wesley, e lá na frente Romero, o centroavante, tá certo? Esse é o provável Corinthians para enfrentar a Ponte Preta em jogo decisivo já, tá? Pelo Campeonato Paulista, comenta aqui embaixo. O Corinthians vai se reunir na próxima segunda-feira com o investidor, aquele mesmo do sul do país, vem a São Paulo, ele que trabalha com transporte, com petróleo, e tem ajudado o Corinthians em negociações. O que ele ganha, Samir? Certamente ganha nos juros, já que hoje o investidor não pode ter direitos econômicos de jogadores. Nessa reunião, eu apurei que o Corinthians vai trazer 2 nomes de reforços para o investidor, para saber se ele tem interesse, tá, em ajudar o Corinthians nessa contratação, nessas 2 contratações. Uma delas, eu já sei, é um zagueiro, tá? É um zagueiro mais experiente, é um zagueiro mais conhecido, que o Corinthians, né, tem o interesse de contratar. Esse é o zagueiro que a diretoria vai passar. Tem alguma coisa a ver com a negociação do Kaká? Nada. O Corinthians vai estar contratando o Kaká por empréstimo e falta detalhes. O outro jogador eu não sei quem é e nem a posição, tá? Mas a ideia é levar 2 nomes. Aí nós vamos trabalhar em cima de 2 nomes que eu trouxe aqui. Tudo bem que já seriam 3, o zagueiro e esses 2 nomes, mas na reunião vão ser 2 jogadores. Quando a gente escolheu 2, então vai ser esse zagueiro, já queimou um, né, uma possibilidade, e agora vamos partir para outra. 2 nomes que eu citei recentemente, o Rômulo, desculpa, eu sempre falo Rômulo, Riquelme, do Cuiabá, lateral esquerdo de 20 anos, que o Corinthians monitora. E outro jogador que o Corinthians monitora também é o Lamela, Eric Lamela, 31 anos, jogador que fica sem contrato no meio do ano, pertence ao Sevilha. Já o Riquelme tem contrato longo, muito longo, com o Cuiabá. Agora, em relação ao Lamela, o Corinthians deu o primeiro passo. O primeiro passo foi conversar com um intermediário aqui do Brasil,
tá? Que representa, né, o Lamela e vários jogadores sul-americanos no Brasil, para saber valores, tá? O Corinthians deu o primeiro passo. Não tem informação se o Corinthians já recebeu essa informação dos valores, mas esse representante, esse intermediário já disse que o Lamela tem muitas propostas já. Então é considerado uma negociação difícil. Mas a informação que eu trouxe com exclusividade para vocês lá, que o Corinthians monitorava e interessava muito o jogador de 31 anos argentino. O primeiro passo foi dado, agora o Corinthians vai aguardar as informações, né, realmente de valores, de interesse, para ver se avança ou não, tá? Não dá para a gente afirmar que o nome do Lamela vai ser, um desses dois nomes, lembrando, é um zagueiro e mais um outro nome, pode ser o Riquelme, pode ser o Lamela, pode ser até outro jogador, tá? Essa informação que eu queria passar para vocês, importante, do mercado da bola do Corinthians, aquela informação bem inicial mesmo, tá? Para você entender o que está acontecendo e os planos do Corinthians para a sequência da temporada no mercado da bola. Fala fiel, antes do vídeo se inscreva no canal SCCP Corinthians BR para não perder nada. O Corinthians encara a Ponte Preta e inicia os preparativos para anunciar o novo chefe do departamento médico. A delegação corintiana, que venceu o Cianorte por 3-0, chegou à capital paulista na madrugada desta quarta-feira. Pela manhã, a equipe avançada realiza trabalhos de regeneração em conjunto com o CT Joaquim Grava, enquanto a equipe reserva se desloca ao local com a comissão técnica. O Timão enfrentará mais uma vez a Ponte sem o goleiro Cássio. Ele foi descartado devido a uma lesão nas costas na última quinta-feira e perdeu o domingo por suspensão. O camisa 12 foi expulso na partida do último domingo contra o Palmeiras. Com isso, Carlos Miguel está escalado na meta. O Corinthians anunciou nesta sexta-feira que Ana Carolina Ramos e Corte foi promovida a chefe do departamento médico do clube. Ela substituirá Fábio Novi, que pediu demissão no início desta semana. Fiel torcida, o vídeo foi esse, deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no canal e vai Corinthians!